Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Guarapuava, Paraná. Prepare-se para conhecer o relato de um morador que encontrou o espírito de uma noiva desesperada nas margens de um lago, buscando por seu amado. Sente-se perto das chamas e deixe a dança do fogo hipnotizar você enquanto exploramos este conto de terror. Em uma pequena cidade no interior do Paraná, situada em meio a paisagens naturais deslumbrantes, vive Marcos Lima, um homem simples e trabalhador. Marcos mora em Guarapuava, uma cidade conhecida por seus lagos e florestas, onde histórias de assombrações e mistérios são passadas de geração em geração. Tudo começou em uma noite fria de inverno, quando Marcos decidiu dar um passeio noturno à beira do Lago das Almas, um local que muitos moradores evitavam à noite por causa das lendas locais. Ele sempre fora cético quanto a essas histórias, mas naquela noite sentiu uma inexplicável necessidade de ir até lá. O vento assobiava entre as árvores e a lua cheia refletia-se nas águas escuras do lago, criando um cenário de inquietante beleza. Enquanto caminhava pela margem, Marcos ouviu um som distante, como um lamento. Ele parou e ficou em silêncio, tentando identificar a origem do som. O lamento se tornou mais claro e parecia vir de um ponto mais adiante. Intrigado e um pouco apreensivo, ele seguiu o som. Ao se aproximar, viu uma figura feminina, vestida com um vestido de noiva antigo, parada à beira do lago. Seus cabelos longos e escuros estavam soltos, e ela parecia estar chorando. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu se aproximar. "Olá, você está bem?" perguntou sua voz tremendo. A mulher levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e olhos cheios de tristeza. "Eu estou esperando por ele", disse ela, sua voz um sussurro frágil. "Esperando por quem?" perguntou Marcos, sentindo o medo crescer dentro dele. "Meu amado. Ele prometeu que voltaríamos a nos encontrar", respondeu a mulher, antes de desaparecer na névoa que se levantou sobre o lago. Marcos ficou paralisado de medo e descrença. Ele correu de volta para casa, o coração disparado, e decidiu contar sua experiência aos moradores mais antigos da cidade. Ao compartilhar sua história, descobriu que muitos já haviam visto a noiva do lago, uma jovem que havia morrido tragicamente no dia de seu casamento. A lenda dizia que, há muitos anos, uma jovem chamada Helena estava prestes a se casar com seu grande amor, João. No entanto, no dia do casamento, João desapareceu misteriosamente, deixando Helena desolada. Acreditando que ele a havia abandonado, ela se jogou no lago e morreu afogada. Desde então, seu espírito vagava pelas margens, esperando eternamente pelo retorno de seu amado. Nos dias seguintes, Marcos não conseguia tirar a imagem da noiva de sua mente. Ele voltou ao lago várias vezes, na esperança de encontrar alguma explicação. Certa noite, enquanto observava o lago, viu a figura de Helena novamente, desta vez mais próxima. "Por favor, deixe-me ajudá-la", disse ele, sentindo uma mistura de compaixão e medo. Helena olhou para ele com olhos cheios de dor. "Você não pode me ajudar. Estou presa aqui, esperando por algo que nunca acontecerá", disse ela antes de desaparecer novamente. Marcos decidiu que precisava descobrir o que realmente havia acontecido com João. Ele começou a investigar a história, conversando com os descendentes dos moradores da época e procurando registros antigos. Descobriu que João não havia abandonado Helena. Ele fora assassinado por um rival ciumento e seu corpo nunca fora encontrado. Com essa nova informação, Marcos acreditava que poderia ajudar Helena a encontrar paz. Na noite seguinte,
voltou ao lago e chamou pelo espírito da noiva. Quando ela apareceu, ele contou tudo o que havia descoberto. Helena, ele não te abandonou. Ele foi assassinado e nunca pôde voltar para você, disse ele, esperando que isso a libertasse. Helena começou a chorar, suas lágrimas brilhando como pérolas sob a luz da lua. Então ele nunca me deixou, sussurrou ela, antes de desaparecer na névoa. Marcos pensou que havia conseguido libertar o espírito de Helena, mas os eventos tomaram um rumo sombrio. Nos dias seguintes, ele começou a ter pesadelos terríveis com Helena e João, vendo-os reviver seus últimos momentos repetidamente. As visões se tornaram cada vez mais vívidas, e Marcos sentiu que algo sinistro estava acontecendo. Uma noite, enquanto dormia, ele ouviu uma voz suave e fria sussurrando em seu ouvido. Você não deveria ter mexido com o passado, disse a voz, despertando-o com um arrepio. Ao abrir os olhos, viu a figura de João, pálido e ensanguentado, parado ao pé de sua cama. Você deve pagar por interferir, disse João, antes de desaparecer. A partir daquele momento, Marcos começou a sentir uma presença maligna em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam, e a sensação de ser observado nunca desaparecia. Ele sabia que precisava resolver o que havia começado, mas não sabia como. Desesperado, procurou a ajuda de um padre local, conhecido por lidar com fenômenos sobrenaturais. O padre aceitou ajudá-lo e foi até o lago naquela mesma noite para realizar um exorcismo. Ao chegarem ao lago, sentiram a atmosfera pesada e opressiva. O padre começou a rezar, aspergindo água benta nas margens do lago. De repente, a figura de Helena apareceu, seguida por João, ambos com expressões de dor e raiva. Vocês não podem nos separar, gritaram em uníssono, enquanto a água do lago começava a agitar-se violentamente. O padre continuou a rezar, sua voz firme e determinada. Que suas almas encontrem paz e sigam para a luz, disse ele, segurando um crucifixo em direção às figuras. Helena e João soltaram gritos agonizantes, antes de desaparecerem em uma explosão de luz. O lago voltou a ficar calmo, e a sensação de opressão desapareceu. Marcos sentiu um alívio profundo, acreditando que finalmente havia ajudado os espíritos a encontrar descanso. No entanto, sua paz durou pouco. Nas noites seguintes, ele começou a notar marcas de arranhões em seu corpo, como se fosse atacado enquanto dormia. As visões voltaram, mais intensas e violentas. Ele via Helena e João em seus pesadelos, sempre tentando alcançá-lo. Uma noite, enquanto dormia, Marcos foi acordado por uma dor excruciante. Ao abrir os olhos, viu a figura de Helena, agora transformada em uma aparição horrível, atacando-o. Você nunca nos libertou. Você nos condenou, gritou ela, enquanto João observava com um sorriso sinistro. Marcos tentou lutar, mas a força do espírito era esmagadora. Sentiu sua vida sendo drenada, sua energia esvaindo-se rapidamente. No último momento, antes de perder a consciência, ele viu a figura do padre entrando no quarto, rezando fervorosamente. Quando acordou, estava no hospital, cercado por médicos e enfermeiros. O padre estava ao seu lado, com uma expressão de preocupação. Você sobreviveu, mas a batalha não acabou. Eles ainda estão lá, esperando, disse ele. Marcos deixou o hospital, mas nunca mais foi o mesmo. Ele se mudou para longe de Guarapuava, tentando escapar dos espíritos vingativos. No entanto, as marcas de seu encontro permaneceram em sua alma. Ele sabia que nunca estaria realmente seguro, sempre sentindo a presença de Helena e João, esperando nas sombras. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Marcos sentiu naquela noite.
Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.